prece talvez seja o meio mais direto da gente conseguir estabelecer e entender essa comunicação espiritual. Quando a gente faz prece, a gente está fazendo contato com quem? Deus. Nosso anjo da guarda. Aquela figura da trindade, que os espíritos já trabalham desde lá, quando a gente estava na infância ainda da humanidade, ele fala Pai, Filho e o Espírito Santo, que a gente chama do Espírito Santo de anjo da guarda. Cada um dá um nome diferente, cada religião. Mas a gente vai falar hoje o seguinte, a importância de você fazer a prece na hora de você dormir. Uma vez eu ouvi de um palestrante uma história interessante, ele falando assim, que se a gente pegar do simples e ignorante até hoje, quando a gente foi criado o espírito, simples e ignorante, sem inteligência, sem moralidade, até chegar aos dias de hoje, a gente vai entender 3 momentos na história da prece da nossa vida. No primeiro momento, a gente fazia a prece por quê? Tenta imaginar lá agora, na época das cavernas ainda, a gente procurando identificar quais são os nossos predadores, os animais que a gente tem que ficar longe deles, né? Do que alimentar, do que se alimentar, construir as nossas casas. Aí de repente o perigo vinha do alto, trovoada. O que eu fazia? Eu com medo me colocava de joelho. Então, a primeira coisa, você descobrir como é que você faz prece de joelho, é aquela posição de, vamos botar assim, de submissão. Não sei se vocês percebem que até nos dias de hoje, quando tem guerra, quando tem, infelizmente, alguma operação nas comunidades, ou quando tem operação dentro do presídio, a primeira coisa que se faz é botar todo mundo de joelho. Então o joelho é para dizer assim, ó, você perdeu, eu estou mandando aqui nesse momento. As pessoas faziam assim com a mão, vocês sabem por quê? Curiosidade? Porque na época não existia algema. Então você fazia assim com a mão e vinha amarrava a sua mão na corda para te trazer preso. Então as pessoas faziam prece de joelho e com a mão junto, né? Aí os espíritos falaram assim uma vez, lá no Leão Denis, né, muito tempo, falaram assim, se só sabe fazer a prece de joelho, que faça. A gente não precisa fazer a prece de joelho. E outra coisa, hein, por dificuldade muito grande de entender o mundo espiritual, Jesus deixou a prece pronta para a gente, né? Então a gente até hoje faz a visita domiciliar e a gente procura estimular nas pessoas, na maioria idosos, pessoas doentes que não podem vir até o centro, elas fazerem a prece elas mesmas. Então a gente começa fazendo a prece, dá o passo, quando termina faz uma prece, a grande maioria faz o Pai Nosso. A gente tem que ir aos poucos ensinando a pessoa a ter uma autonomia, ter uma liberdade de conversar diretamente com o Pai através do anjo da guarda. A tua resposta foi certa, né? Então a gente começa a ter essa liberdade, mas começa pelo Pai Nosso, tá? Então o primeiro momento é esse. O segundo momento da prece é aquele momento que a gente já descobre que Deus não está tão distante assim da gente. Quando Jesus vem na segunda revelação, o que Jesus faz? Chama Deus de Abba, meu paizinho. Olha que relacionamento bonito, né? É muito melhor do que aquela coisa da autoridade. Mas ó, já deixa pra gente uma coisa anotada, né? Naquele período ainda da infância do Espírito, na época de Moisés, tinha que ser daquele jeito mesmo. Querem que eu faça uma comparação? Se vocês conhecerem alguém que hoje é diretor dos presídios aqui de Bangu, a gente não consegue aplicar as mesmas leis que a gente aplica aqui fora, lá dentro do presídio. Lá tem que ser mais rigoroso. Senão perde o controle, aí você pode ter realmente homicídio, pode ter coisas mais sérias. Então quando a gente começar a ver aquele Deus vingativo da época de Moisés, aquilo era necessário na época. Aí depois, no segundo momento, vem Jesus falar para a gente, olha, não é isso não, o Pai na verdade é um Pai de amor o tempo todo. Então você não precisa ter esse medo todo do Pai não, e nem precisa ter um lugar certo, nem posição certa, nem maneira certa, não existe ritual. A forma mais sincera que a gente encontra assim, de prece é aquela da criança na hora de dormir e pedindo um brinquedo de presente. Pai do céu, me dá um brinquedo. Ali ele está conversando de maneira sincera, como a gente deve também agir quando vai conversar com o Pai. Mas chega num terceiro momento, e que esse terceiro momento a gente não chegou ainda, a maioria de nós aqui na Terra. Quando Paulo de Tarso fala assim, ó, eu e o Pai já estamos na mesma sintonia, somos um só. A prece está sendo uma coisa tão constante, tão viva, que ele já está um só o tempo todo. A gente vai chegar lá. E o que a doutrina espírita vem trazer para a gente? Ó, prece no primeiro momento é igual exercício físico. Você precisa
começar, iniciar e ter disciplina com ela. Então o que a doutrina espírita faz com a gente? Parece todo dia, no mínimo, quando acorda e quando dorme. Quando acorda, é aquela que está no capítulo 27 do Evangelho. A prece deve ser o primeiro ato que assinala o retorno nosso ao corpo, depois de ter passado uma noite que a gente esteve emancipado. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. O tema é prece ao dormir, né? Então é um momento de emancipação, de liberdade do espírito. Eu estou agradecendo porque eu voltei. E à noite, já vou adiantando para a gente o tema também, né? À noite, Santo Agostinho fala no livro dos Espíritos, fala, olha, para a gente poder entender a doutrina espírita de verdade, vou pegar uma frase que tem lá do Leopoldo Machado, né? O espírita que não entendeu ainda a importância da reforma íntima, não entendeu nada de espiritismo. Estava falando isso essa semana na nossa casa lá, né? O que o espírito de verdade fala mesmo? Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar suas más inclinações e por sua transformação moral, não é isso? Por acaso ele fala assim, ó, reconhece o verdadeiro espírita pela disciplina que ele tem de estudar mediunidade, é isso? Eu tomei um puxão de orelha legal da espiritualidade que marcou muito. Quem está acompanhando os vídeos, de repente já deve ter ouvido eu falar isso algumas vezes, viu? Os espíritos falaram para mim assim, você está querendo ler tudo do Chico Xavier? Por que você quer fazer isso? É muito melhor que você identifique em você aquilo que tem ainda de desafinado com o Evangelho e depois que você estabeleceu ali uma prioridade, agora vai estudar tudo aquilo que diz respeito ao seu defeito, porque para mim, ele falou comigo, né? Me interessa muito mais que você volte para cá daqui a pouco melhor do que quando você veio, do que voltar para cá intelectual espírita que leu todos os livros e não aprendeu nada. Só estudou, mas não pratica nada. Então, vou botar uma coisa aqui, né? Reforma, quem não entendeu a importância da reforma íntima ainda, não entendeu o que é a doutrina espírita de verdade. Ela tem que trazer uma melhora para a gente. Então vamos lá, gente. Ó, o que é a prece, então? Os espíritos falam para a gente que a principal forma de comunicação com os espíritos, quem está do lado de lá, a principal é o pensamento. Também é uma forma de comunicação entre a gente aqui. Mas não é a principal, aqui a principal é a voz, né? A gente usa a internet, as redes sociais para poder se comunicar, mas no mundo espiritual, quem está desencarnado é através do pensamento. Isso é uma informação tão legal que a gente não consegue entender a profundidade disso. Eu estou querendo dizer o seguinte, se eu estiver desencarnado agora, e o Marquinhos estiver desencarnado agora também, eu pensar nele, eu não preciso de celular, não preciso de WhatsApp, preciso disso. Eu já faço sintonia com ele. E é interessante até como é que Allan Kardec fala, ele vai estar fazendo a atividade dele, de repente, se ele puder me atender na hora, ele vai simplesmente virar, vai saber que sou eu que estou entrando em contato, em sintonia com ele, né? Então a principal forma de comunicação é através do pensamento. Gente, não é o tema de hoje, mas só vou chamar atenção para uma coisa, né? A gente tem que ter um filtro muito grande quando a gente lembrar dos nossos desencarnados. Que a gente começa a lembrar deles, só vem coisas às vezes desastrosas, é só momento de briga. Tem gente que quando vai lembrar dos desencarnados, só lembra do momento que ele estava dentro do caixão, já só o corpo, né? E a gente fica pensando assim, pô, se a pessoa só lembrar de mim pelos momentos ruins, eu vou ficar lá do outro lado o tempo todo ouvindo aquilo, ou então que eu mesmo vou tá bom, pô, mas eu não sou só isso aí não, teve coisa boa que eu fiz também. Você imagina alguém ficar andando atrás da gente o tempo todo falando das coisas ruins? Mas eu pensei neles, eu estou estabelecendo uma forma de comunicação com eles. Agora, eu parei para fazer prece, eu estou usando a mãozinha assim, né? Fazendo referência, né? Mas não precisa de mão, não precisa de lugar, não precisa de nada. Para a gente que é espírita, sabe, eu faço prece a todo momento. Fiz prece dentro do carro agora dirigindo, faz prece a todo momento. Para a gente começar a disciplinar a prece, vamos pensar assim, eu quando faço a prece, faço sintonia com esse que a gente chama aqui na doutrina espírita de anjo da guarda. Quem é anjo da guarda? Diz lá o livro dos Espíritos. É um espírito necessariamente superior a mim, e não só isso, ele já viveu a prova que eu estou passando agora, e por isso ele tem um respeito muito grande pelas minhas quedas. Cada vez que eu cair, ele vai olhar para mim e falar assim, ó, eu passei por isso também. Não vai ter deboche, não vai ter ironia, ele vai ter toda a paciência, e para ele vai ser uma alegria muito grande se ele conseguir ajudar a gente também. Então, às vezes eu faço uma brincadeira assim, né? Você tenta imaginar o seguinte, depois que eu desencarnar, se eu chegar lá do outro lado, será que tem concurso público para ser anjo da guarda?
Será que eu me inscrevo lá, faço uma prova, consegui a aprovação, vou escolher? Não, para você escolher, por exemplo, a gente tem que pensar assim, né? A pessoa vai viver a prova da gula, que eu estou vivendo agora. Tem que ser um espírito que viveu a prova da gula, e já por conta disso, por ter a gula desequilibrada, já passou pela diabetes, pela hipertensão, por tudo isso, e agora ele está tentando me ajudar aqui, falando para mim, olha, você tem que se alimentar assim, o carboidrato, o vegetal que você vai, então a proteína tem que ser dessa maneira. Da mesma maneira, você quer ajudar alguém que foi alcoólatra, está sendo alcoólatra agora, você tem que ter sido um alcoólatra, tem que ter vencido o alcoolismo. Conseguindo entender quem é o anjo da guarda? Ele é um espírito que está à nossa frente, que compreende muito bem tudo que a gente está passando aqui. Então eu fiz a sintonia com ele, né? Eu fiz a prece e estabeleci uma sintonia com ele. Vai ser um momento que ele vai aproveitar para jogar por intuição, pelo pensamento, né? As informações que ele está querendo para mim. Então vamos pensar numa coisa. Por que eu falei que é igual ao exercício, a prece? Você pelo menos vamos fazer quando acorda e quando dorme sempre. Já viu como é que é o exercício? Você começa caminhando de 100 metros, aí daqui a pouco, vamos estender um pouquinho mais, aí daqui a pouco está caminhando 1 quilômetro, daqui a pouco vamos agora começar a tentar dar uma corridinha, aí dá uma corridinha só no final da caminhada. A gente começa, repetição de palavra, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, e às vezes, muitas das vezes nem pensando no que está falando. Já viu jogador de futebol? Quando termina, Pai nosso que está no céu, santificado, quando termina ainda fala um palavrão, e vai jogando. Quer dizer, nem pensou no que está falando, né? Você vê que o capítulo 28 do Evangelho começa mostrando o Pai Nosso para a gente. Ou para quem quiser, quem trabalha com evangelização aí, ó, tem um livro da Meimei, que o nome dela é Pai Nosso, o nome do livro é Pai Nosso. Cada capítulo é Pai Nosso que está no céu, santificado seja o nosso nome. Capítulo 1. Pega um livro maravilhoso para trabalhar na evangelização. Mas aí os Espíritos falam para a gente assim, ó, começa a fazer a prece, porque a prece é no início. Você parece que está falando palavras ao vento. É verdade, parece que é um monólogo. Eu tenho fé que alguém está ouvindo e alguém vai me atender. Mas quando você começa a fazer com frequência, não sei se vocês já chegaram nesse ponto, vocês não percebem que começa a virar um diálogo mental, não? É sutil o negócio no início. É difícil a gente conseguir alcançar, mas é assim. Eu estou pensando no meu filho, por exemplo. Toda mãe, né? O maior sentimento que a gente tem é pelo filho, né? Aí estou fazendo minha prece pelo meu filho. E no meio da prece, eu parece que interrompo e falo, amanhã eu vou acordar, vou fazer isso por ele, vou acordar, vou dar um presente para ele. Mas, peraí, por que você teve essa ideia no meio da prece? Está sendo um intercâmbio que você está começando a ter com o teu anjo da guarda, você não está percebendo. Ele está estabelecendo o contato, está jogando aquelas informações para você. Você vai pensar no seu trabalho. Aí amanhã, quando eu chegar lá, vou tentar fazer isso no meu trabalho para melhorar, né? E a prece já deixou de ser aquela coisa rápida para ser uma coisa um pouquinho mais agora. É bom a gente ter esse contato. Tem um momento no livro dos Espíritos que o anjo da guarda fala assim, não fiquem com vergonha, né? Estreitem esse contato com a gente. Quanto mais a gente estiver junto, é melhor para a gente e para vocês aí também. A gente vai estar podendo ajudar, né? E vai estar ouvindo nos momentos certos as intuições que eles trazem para a gente. Agora, eu vou dar agora um exemplo de espiritismo prático, que para mim marcou muito e pode ser que marque para mais alguém. Depois que a gente aprende a disciplinar a prece, todo dia quando acorda e todo dia quando dorme, né, é disciplina mesmo. Então, pegar depois no final da semana, na quarta-feira eu esqueci, acordei tarde. Não, faz a prece todo dia quando acorda, todo dia quando dorme. Aí você vai perceber o seguinte, olha como é que eu aprendi a identificar quando o anjo da guarda está do nosso lado. Porque ele não fica do nosso lado 24 horas por dia, não. Ele tem um monte de a fazer também. Tem atividade do outro lado. Mas é o seguinte, quando você aprende a fazer prece nos momentos de crise, eu estou com medo, eu estou tenso, eu estou estressado, eu faço prece, o que acontece quando a gente faz prece nessas horas? Parece que vem uma paz, uma calma, parece que é como se fosse mãe pegando no colo, e tem um sentimento junto com isso. Vocês querem ver uma coisa? Olha só, vou pedir licença aqui para vocês fazer um exercício com vocês. Não precisa fechar os olhos não, mas pensem na mãe de vocês, pensa com vontade mesmo. A minha mãe está desencarnada, por exemplo. Ó, eu pensei nela, está vendo a imagem dela aqui. Ó. Não tem um sentimento que é só dela. Entendeu? Agora pensa no pai de vocês. Ó, o amor
pode ser da mesma maneira, pode ser menor, pode ser maior, mas perceba o seguinte, o sentimento é outro, completamente diferente. O teu anjo da guarda, ele tem um tipo de sentimento também, que daqui a pouco a gente aprende a guardar aquilo ali. Né? Eu vi que o livro, Escutando Sentimentos, vocês estão estudando esse livro, né? Está escutando sentimento. Então, chega uma hora que aí durante o dia, naquele momento que você menos espera, você sente de novo, olha, ele está aqui do meu lado. Você começa a identificar quando ele está do lado. Eu estou falando isso, de uma experiência que eu tenho muito pequena, porque ele já falou para mim, várias vezes eu estou do teu lado e você não percebe. Mas às vezes a gente consegue perceber por conta disso. Tá? Outra coisa também, fica como alerta. Ele estar do seu lado não significa que vai acontecer alguma coisa de ruim, não. Tem gente que tem mania para ele estar do meu lado aqui, porque alguma coisa, não, ele está do nosso lado o tempo todo conversando também, mantendo esse intercâmbio. Mas olha só, dentro essa analogia que eu vou fazer para vocês sabem que quando o Chico Xavier estava aqui, encarnado, quem foi o mentor dele? Quem foi o anjo da guarda dele? Foi o Emmanuel, não foi? Por quê? Porque o Chico precisava de disciplina, o Emmanuel era disciplinador. Agora, será que, invertendo o papel, será que para o Emmanuel agora encarnado, o Chico aqui é o anjo da guarda dele? O que vocês acham? Será que o Chico tem a mesma necessidade que ele ou tem que ter outra pessoa? E o Chico só ficar de lado ajudando. Entendeu como é que é o papel do anjo da guarda? Não é todo mundo que tem esse preparo para ser o nosso anjo da guarda nesse momento, não. Mas voltando aqui. Então, quando eu vou fazer a prece, eu estabeleço o contato com ele. Então, os Espíritos começam a dar uma dica para a gente, né? A prece, ela tem 3 partes. Tem aquela parte que a gente, em primeiro lugar, presta as nossas homenagens também, agradece, reconhece a autoridade. Então, por isso que fala, Pai nosso que estás no céu, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, santificado seja sempre. Você começa dessa maneira, né? Depois tem agradecimento e pedido. A prece é isso. Agradecimento, pedido e essas homenagens que a gente faz. E os Espíritos começam a falar com a gente tem que pensar muito, no tipo de pedido que a gente faz. E além do tipo de pedido que a gente faz, a gente pensar muito também na maneira, na sabedoria dos Espíritos de atenderem os nossos pedidos. Porque a gente, como pai, atende todos os pedidos que nossos filhos fazem? A gente sabe que não, tem muito pedido que é imaturo. Se a gente atender, a gente está jogando o nosso filho na ruína mesmo. Né? E a gente, antes de reencarnar, a gente fez uma programação reencarnatória. A gente escolheu alguns gêneros de prova que a gente precisa passar. Tem gente que não tem condição de escolher. Por isso que é um mundo de expiações também, né? Mais expiações e prova. Mas tem gente que já tem condição de escolher. A gente escolheu o que a gente ia passar, mas a gente esquece. Aí quando chega aqui, eu estou passando essa restrição financeira, eu queria tanto ganhar dinheiro, mas não lembro que na última encarnação ganhou dinheiro, fez um monte de bobagem. Aí fica pedindo para ganhar dinheiro o tempo todo. E esses espíritos com dó da gente, sabendo da nossa realidade, falam, você não pode ganhar dinheiro agora não. Você ganhar dinheiro agora vai trazer problema para você. Ou às vezes a gente fica insistindo tanto que a gente fica, tá bom, olha o que vai acontecer. Aí deixa alguma coisa e a gente começa a entrar nos caminhos todos equivocados, porque a gente lembra que, né, as 2 provas são duríssimas, a prova da miséria e da riqueza. A da riqueza diz lá, excesso de todos os gêneros. A da pobreza diz, queixa contra a providência, queixa contra Deus. Mas foi Jesus que falou, é mais fácil o cabelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino do céu. Então foi Jesus que falou que é difícil mesmo passar por essa prova. Então a gente começa a estabelecer essa disciplina. E tem tanta coisa assim legal para falar sobre prece. A gente tem uma coisa que aconteceu comigo uma vez. Eu já devo ter falado num dos vídeos. Não sei se... A gente tem um trabalho que é esse de visita, né? Visita as pessoas que não podem ir até o centro. Hoje, lá na Oficina do Amor, ele acontece toda quinta-feira de manhã. Então, a gente... Quando era quarta-feira à noite, dessa vez eu não fiz nem isso nenhuma vez aí. Mas quando era quarta-feira à noite, eu chamei todos os trabalhadores e pedi para eles, gente, olha só, vamos fazer uma coisa, vamos combinar uma coisa, bota todo mundo o celular para despertar 8 horas da manhã. Independente de onde vocês estejam, quando der 8 horas da manhã, para o que vocês estão fazendo e faz uma prece pelos trabalhadores, por nós, a gente precisa fazer muito prece uns pelos outros, e faz pelos que vão ser visitados também. Mas eu já dei aquela orientação, falei, prece não é uma coisa para fazer rápido não. Então, por exemplo, se eu sei, eu fui uma vez na casa do Marcos.
eu sei mais ou menos onde ele mora, eu sei como é que é mais ou menos a entrada. Então eu mentalizo a casa dele, né? Como é que foi o cômodo que ele me levou, a ver a cozinha, ver aqui uma sala de jantar que tem, né? Enfim, eu me lembro aqui da estrutura mais ou menos da casa. Então eu mentalizo a casa e mentalizo as pessoas que moram lá. É a sua mãe, né? Da hoje? Não, foi na casa do seu Hugo. Ah, foi na casa dele? Foi na casa do seu Hugo. Então tá, mas eu me lembro da casa dele, como é que foi, né? Eu me lembro da casa dele. Então eu falei para eles, mentaliza dessa maneira o endereço. Aí qual foi a surpresa? Quando eu chego lá no trabalho, 5 horas da manhã, uma senhora, que ela já desencarnou, ela fala assim, a filha dela fala, a mamãe está dizendo desde cedo que viu vocês aqui 8 horas da manhã. Viu você, apontou para mim, viu o outro, não viu todo mundo, é claro, né? E viu esse espírito aqui, virou o Dr. Herman. O nome do trabalho é Visita Dr. Herman. Aí eu falei, o Dr. Herman eu não posso garantir que é, mas a gente, se o espírito está onde o pensamento está, né? Eu estava na minha cama com a cabeça no travesseiro, fazendo minha oração, estava com o pensamento lá. E pelo menos com relação a ela, eu me lembro até hoje como é que é. Na hora de você entrar, tem 3 degraus, aí é uma avenida, as casas todas do lado esquerdo, a casa dela era a terceira casa, eu me lembro também, eu mentalizo dessa maneira. Né? Aí eu falei assim, doutor Herman não dá para garantir não. Aí, isso foi na quinta-feira, gente, eu fui fazer palestra da Malha no sábado. Aí quando chega no final, a diretora da reunião tem a mensagem psicofônica, né? O espírito se manifesta e dá uma mensagem através dela. Aí veio o espírito, e era o doutor Herman assim, passa a ter mais fé. Me deu um puxão de orelha, ela não sabia do que tinha acontecido, né, que é legal, né? Eu não falei para ninguém, e me deu um puxão de orelha. Então, gente, através da prece a gente consegue muita coisa, mas muita coisa mesmo. Tá? O espírito está onde o coração está, onde o nosso pensamento está. Você vê por que o doutor Bezerra de Menezes teve a perturbação dele quando desencarnou pequenininho? Ele não estava nem aí para o enterro dele, ele estava preocupado com o paciente dele. O pensamento estava ali no paciente dele. Então a gente começa através da prece. Qual é o objetivo da prece? Em primeiro lugar, ser orientado pelo nosso anjo da guarda, mesmo que seja de maneira inconsciente no primeiro momento, a gente vai recebendo as ideias ao longo do dia. Mas o segundo, estabelecer o contato com ele, saber que ele existe, saber que ele é vivo e bem vivo. Bota uma coisa na cabeça de vocês, quando vocês desencarnarem, que vocês abrirem os olhos do outro lado e falarem, meu pai, minha mãe, aquele ali eu conheço de algum lugar, não lembro, é o anjo da guarda. Você não vai lembrar dele não, porque você não teve contato físico com ele, mas você vai sentir, eu conheço de algum lugar, é esse anjo da guarda. Ah, mas espera aí, o tema de hoje é para falar da prece na hora de dormir. O que é um sono? Lembra que tem um capítulozinho do Livro dos Espíritos que fala emancipação da alma? Vai estudar assim, sono, depois vai estudar epilepsia, letargia e catalepsia, sonambulismo, dupla vista, vai estudar o êxtase, que o pessoal vai até a outro mundo. E o que é isso? São os momentos de emancipação. O que é emancipação? Pega aí no dicionário, o que é emancipação? Momentos de liberdade que a gente tem. Normalmente, emancipação para a gente é quando o filho era menor de idade, o pai ia lá e autoriza ele, né? Pode fazer coisa de maior de idade, né? Emancipar o filho. O filho pode se emancipar quando se casa, novo, quando já vira funcionário público. Tem lá no Código Civil uma maneira de emancipação lá, né? Mas era isso. E como é que acontece com a gente quando a gente vai dormir? A gente vai dormir isso aqui, ó. Esse eu não vou derrubar tudo aqui. O meu corpo está aqui, deitado na cama. Esse aqui é o espírito, ó. Ele se levanta e começa a ter relação com os outros espíritos do mundo espiritual. Mas tem uma coisa aqui que liga o corpo ao espírito, que eles vão chamar de duplo etéreo. Olha só como é que a terminologia da época é éter 2 vezes, é duplo etéreo. Por quê? É uma linha, é um cordão de prata. Seu Altivo, quando estava encarnado, lá no Gandeli, ele chamava esse cordão de prata, comparava com o chiclete quando você mastiga, aí você tira da boca e faz assim, né? Então o que acontece? O espírito está tendo momentos de liberdade, mas quando ele volta para o corpo, tem uma glândulazinha aqui chamada pineal, que ela só vai deixar a gente lembrar daquilo que não vai atrapalhar a gente. Então é por isso que nem sempre a gente tem recordação dos sonhos que a gente tem.
Essa glândulazinha aqui é uma glândula das mais importantes aqui na nossa vida. Hoje tem estudos seríssimos aí na Unicamp, né, sobre a glândula pineal. Mas enfim, então o momento de sono é um momento em que a gente vai botar uma coisa na cabeça. Quem precisa de repouso é esse corpo aqui. O espírito não fica em repouso jamais, nunca fica em repouso. Só que durante o sono, cada um de acordo com as suas aspirações, com as suas vontades, a gente vai tomar caminhos diferentes. A gente vive num planeta de expiações e provas. Aqui o que sobressai ainda? É o mal ou o bem? Ainda é o mal, né? Está lá no capítulo 3 do Evangelho, né? Então o que acontece? A maioria de nós aqui, a gente está aqui na Terra ainda, ou naquela condição de quem está no hospital, está lá no capítulo 3, em tratamento, ou na condição de quem está numa penitenciária ainda, cumprindo pena, ou ainda está naquelas regiões insalubres, aquelas regiões que ainda não tem nem o saneamento básico ainda, né? Eu fico pensando assim, quando eu passo em frente lá ao complexo de Bangu, eu olho lá para dentro e falo, tem um montão de irmão nosso ali dentro. Eles estão ali cumprindo pena, mas tem segurança, tem médico, tem psicólogo, tem agente religioso, né? Mas eles estão cumprindo pena lá. Gente, desculpa que isso dói um pouquinho na gente às vezes, né? Por causa do egoísmo, vaidade e orgulho que a gente tem muito aqui na Terra. Mas os espíritos estão passando por fora do planeta Terra, hoje estão olhando para a gente, tendo a mesma sensação de quem passa em frente ao presídio, passa em frente ao hospital. Olha para a gente, ó, quem está ali, ainda está cumprindo pena, está em tratamento, nós estamos dessa maneira aqui. Então, o que a grande maioria das pessoas vai fazer quando dorme? Vai buscar aquele desafeto para procurar vingança. Vai buscar saber o que os outros estão fazendo, tomar conta da vida dos outros. Vai buscar tendências viciosas. E eu vou ficar por aqui porque a mente humana teria tanta coisa para falar, de estar mais perto ainda da origem do que perto lá do ponto de chegada ainda, né? A gente está muito ainda na condição de espírito inferior ainda. E o que os espíritos falam para a gente? Ele fala para a gente o seguinte: existe um campo vibracional. Assim, houve muitos espíritas falar em vibração, né? Campo vibracional. O que é isso, campo vibracional? Vocês já estudaram o livro Mecanismo da Mediunidade aqui? Livro do André Luiz? Não. Ele fala assim, vamos pegar o conceito mais básico de tudo. Rádio AM, a onda é desse tamanho. Por ser uma onda grosseira, grande, o que acontece? Você não consegue ter qualidade, não consegue ter aquele som estéreo, aquela coisa bonita. Já viu como é que é a voz da AM, a música da AM? Parece aquela música que está dentro de uma caixinha, né? Saindo só o eco, né? Não tem qualidade. Aí você vem na FM, a FM já é uma onda mais sutil. Aí você consegue ter qualidade. Quando começaram a passar agora os vídeos, quando a gente transmite vídeos pelo celular, são ondas muito mais sutis do que a onda que tinha na FM. E quanto mais sutil essa onda, menos grosseira, menos material, mais perto da espiritualidade a gente está ali chegando. Então, o que eles falam para a gente? Na verdade, a onda vibracional que Jesus está mergulhado hoje, ela sempre existiu. A gente é que não consegue ficar muito perto dela ainda por a nossa natureza mesmo. Então a gente chega lá, aquilo cansa. Paulo de Tarso ficou cego. A gente fica ali um pouquinho e sai. Deixa eu voltar aqui para a minha natureza mesmo. Isso é uma coisa tão interessante. Isso a gente repete bastante em palestra, né? O espírito Baltazar é um dos mentores lá do Leon Denis. Teve uma vez que ele falou assim: me foi permitido ir num mundo superior. Eu pedi pelo amor de Deus para voltar para cá, que eu não consegui entender nada que aqueles caras falam lá não. Você consegue imaginar você ir para um mundo que todo mundo está da física quântica em diante, a gente está aqui fazendo continho de somar ainda? Eles estão lá na frente, né? Aí ele falou, olha, eu fiquei muito marginalizado. Ele falou, é mais fácil um chimpanzé entender o que a gente fala na nossa região do que eu entender o que eles estão falando lá. Então, a gente está nesse nível. Eu falo por mim também, eu todo dia, eu gosto, antes de dormir, de ler ou assistir alguma coisa que seja edificante, leve, nada de violência. E tem uma hora que fala, não, agora eu quero rir um pouquinho. Aí bota alguma coisa que seja comédia, dou mais atenção, até as comédias mais antigas tem menos palavrão, né? Parece que hoje o comediante quer falar palavrão demais, né? Enfim, então eu vou mais naqueles comediantes mais antigos, mas eu quero dormir leve. Mas por que eu não fico o tempo todo na palestra? Porque aquela vibração o tempo todo não é ainda para mim não, ainda pretendo um dia me acostumar com aquilo. Então, gente, quando a gente vai dormir, a prece na hora que a gente vai dormir, ela vai ter dois objetivos. O primeiro é a gente pedir a espiritualidade amiga que não deixe a gente perder tempo, que possa estar nos ajudando, controlando, mesmo sabendo que o livre-arbítrio é respeitado,
Tem muita coisa que a gente fala da boca para fora, mas na verdade o que a gente quer, na verdade, não é aquilo, né? A gente pede a si mesmo, que eles vão ajudando a gente, vai ter um dia que consegue. Então a gente vai começar a pensar assim, poxa, se eu puder estar aí trabalhando, puder estar perdendo menos tempo do que eu perdi, e também tem uma finalidade principal. Lembra que eu falei no início? Falei para você, né? O espírito que ainda não compreendeu a importância da reforma íntima, não entendeu nada de espiritismo. Para que serve a prece na hora de dormir? Para a gente fazer aquilo que Santo Agostinho fala lá no Livro dos Espíritos, no final. Autoconhecimento, primeiro ponto, eu tenho que me autoconhecer. Hoje eu sei quem eu sou, não tem desculpa. Eu sei quais são os meus defeitos e sei por que eu mereço estar em mundo de expiações e provas ainda. Olha como é que a responsabilidade fica, né, Maia? Já ouvi os Espíritos falar comigo, meu filho, o dia que você largar esse comportamento e esse, você vai conseguir, mas não consigo ainda. Eu olho para eles, eu tenho que ter o meu momento também, né? E eles me respeitam, porque eles sabem que eles também tiveram o momento deles. Mas tem coisa que a gente pensa que é fácil, mas a gente vai ver, a gente está muito enraizado. O Emmanuel fala muito isso nas páginas dele, né? Fala, poxa, tinha coisa que eu pensava, por exemplo, eu pensava que eu não tinha mais ciúme. Eu falei, não, na verdade eu não estava sendo testado no ciúme. Quando eu fui testado, o ciúme está bem vivo dentro de mim. Eu estou passando por uma semana agora que eu estou sendo provocado. Né? A primeira provocação, eu levantei, o homem velho. Aí quando aconteceu a segunda, eu falei, vocês estão me testando, né? Veio a colinha da prova. Mas por que veio a colinha da prova? Porque eu coloquei a disciplina de todo dia de manhã, ler uma página do Gregório e comentar. E aquilo ali é um alimento, é o melhor café da manhã que poderia ter. Né? Então, então hoje, de novo, hoje eu cheguei no mercado, na hora de passar meu carrinho de compra de manhã antes do meu trabalho, esqueci de pesar uma coisa, carne, né? Aí voltei lá na fila da carne. Quando eu volto na fila da carne, aquele filão, falei, poxa, eu já estou lá na frente, né? Você não pode. Quando eu ia pesar, um rapaz falou, não, mas você não vai pesar na minha frente não. Eu olhei para ele, obrigado, mano, fica com Deus aí. Eu estou sendo testado nisso, para ver como é que a gente reage. Né? Tá, são os testes que a gente vai passando. Mas por quê? Gente, porque a gente está fazendo a prece, a gente está mantendo o máximo que a gente pode a sintonia com eles, então eles vão avisando a gente. Uma coisa que aconteceu comigo no ano passado e que vocês devem ter ouvido falar muito nos vídeos, quem tem acompanhado os vídeos. Né? Eu fui fazer palestra numa terça-feira, quando eu saí do centro, 15 minutos do centro para minha casa, quando eu chego na porta de casa eu sou assaltado. Me levaram carro, celular, carteira, mas me levaram duas coisas que foi o que mais me doeu e dói até hoje. Um HD, daqueles HDs externos, com todas as fotos minhas desde que minha filha nasceu, 2004, 2005, 2005, tudo. Eu tinha levado para o trabalho para fazer backup. Comprei um HD novo, né, como demora muito tempo para copiar, né, eu deixei lá 6 horas, 7 horas copiando, levei os dois e me levaram os dois. Aí os espíritos falam para mim assim, esquece os rapazes que te assaltaram. Você tinha que passar pela prova do assalto. Se não fosse eles, ia ser outro. Então, a maior bobagem que você vai fazer agora é se você ficar guardando mágoa deles. Esquece eles. Segue para frente. Você pelo menos lembrou de fazer uma prece para eles, né? E outra coisa, quanto a esses seus HDs aí, pensa no seguinte: tem alguma coisa criminosa dentro dos seus HDs? Alguma foto que te comprometa? Eles têm tudo hoje lá na mão. Tudo que você imaginar. Ali no meu HD tinha imposto de renda, tinha todas as informações, tudo que imaginar está ali. Então, você está com a tua consciência tranquila, segue em frente. Não é o primeiro nem o último que vai passar por isso. Mas dói na gente, a gente fica preocupado, né? Vão pegar meu nome, vão fazer o quê? Volta e meia. Eu já soube que abriram aí na Caixa Econômica, depois pedindo 2 cartões de crédito com meu nome. Não fui eu. É alguém que tem meus dados, né? Mas eu vou lá, cancela, tal. Vai acontecendo, isso se chama prova. Isso aí quem está aqui vivendo nesse momento. Então o que acontece? A gente mantém essa sintonia com eles e a gente vai descobrir, o mundo de expiações e provas é dessa maneira mesmo. A gente convive uns com os vícios dos outros, eu tenho meus vícios, você tem os de vocês. O meu, ele falou que eu sou músico, né? Só que ele não falou que tem determinado gênero musical que é bom ouvir música alta. Quando eu ouço musical, tem alguém que gosta do lado, de repente tem alguém do lado do vizinho que não gosta. Então eu comecei, peraí, tem que ser o horário certo, não pode ser no dia tal, não pode ser depois de hora tal. Mas tem todo mundo que respeita isso? Não. Eu tenho vizinho que aumenta o volume, o volume mesmo.
E aí eu tenho que botar na cabeça assim, ele está fazendo isso? Calma, está testando tua paciência, você também já fez isso. E sabe o que tem acontecido nesse meu intercâmbio com o anjo da guarda? Cada vez que acontece uma coisa dessa comigo, ele me lembra que um dia no passado, nessa encarnação mesmo, eu já fiz a mesma coisa com os outros também. É interessante isso. Eu estou com um vizinho que atendeu minhas preces, não sei o que aconteceu com ele. Ele trabalhava com música de baile, ele botava aquela música no último volume, alto mesmo, né, tentando ver filme, né, tentando dormir. Aí eu já ia, né, tentar conversar com ele, falar com ele de maneira às vezes mais enérgica, né? Aí veio os espíritos assim, você lembra quando você tinha 15 anos de idade, tinha uma banda chamada Pink Floyd, que eu gostava muito, e para ouvir essa banda eu só ouvia no último volume. Eu falei, então tá bom. Obrigado. Aí, outra coisa que aconteceu comigo também, interessante também, eu moro numa avenida com 6 casas, aí alguém está pedindo refeição no iFood depois da meia-noite. A minha campainha é a única que funciona. Então o pessoal toca a campainha da minha casa. Aí eu pedi umas 2 vezes para não tocar. Na terceira vez, vou confessar para vocês que eu fiz uma coisa feia. Eu fui lá, o lanche é meu, paguei, fiquei com o lanche. Quem pediu ficou sem o lanche. Aí depois eu fiquei lembrando, mas peraí, quando você era criança, você tocava a campainha e saía correndo. Gente, as brincadeiras nossas quando era criança era isso. Então agora eu estou experimentando a mesma coisa, e você, então tá bom. E vai ser tudo dessa maneira, tudo que a gente faz de alguma maneira, vem depois testar a gente, você está pronto para isso? Então, e a gente com esse intercâmbio, né, pedindo essa orientação para os espíritos, as coisas vão acontecendo. Então o que o Santo Agostinho recomenda? Ele fala assim, quando botar a cabeça no travesseiro, para fazer a prece na hora de dormir, faz igual eu fazia. Remonta todos os momentos do seu dia, desde a hora que eu acordei, e interroga a sua consciência, fiz alguma coisa de errado? Gente, quando vocês começarem a fazer isso, com disciplina, vai ter coisa que vai vir assim e falar, isso não, pô. Isso não. Tu não pediu? Estou te ajudando, né? Fala assim, mas isso aí eu faria de novo, então faz de novo, mas está errado. E você fica aqui num diálogo mental, né? Quem está de fora assim vai olhar para a gente e falar, é louco. Mas quem está vendo lá, o espírito está aqui do meu lado e eu estou conversando com ele. Sabe por quê? Aqui eu estou falando com vocês estão ouvindo a minha voz, estão ouvindo o som, né? Espírito conversando com a gente não vê o espírito e nem ouve a voz dele não, é mente a mente. Ele joga o pensamento para a gente, influi os espíritos em nossos pensamentos, muito mais do que vocês imaginam. De ordinário são eles que coordenam vocês, dirigem vocês aí. Então quer dizer que eu sou marionete na mão dos espíritos? Ele joga a ideia, mas você acha que a ideia é sua e faz o que ele está mandando fazer. Tem espírito que fica brincando de dominar nossos pensamentos. O espírito brinca disso mesmo. Quem já leu o livro do Luiz Sérgio? Conhece esse espírito, Luiz Sérgio? A pessoa está saindo de casa para trabalhar, esqueci a chave, e agora? Volta, pegar a chave ou não volta? Estou atrasado, aí ele vem, pega a chave não. Aí a pessoa, não vou pegar não. Viu, ganhei 1-0. Você fica brincando mesmo de influenciar a gente, nossos pensamentos. E é assim que os espíritos também praticam a obsessão simples, né? Praticam essas influências. Então, gente, se eu estou no mundo de expiações e provas, eu estou sendo influenciado o tempo todo, que tal a gente não ser influenciado pelo nosso anjo da guarda, que é o nosso bem? E que vai ter paciência com a gente. Não é aquela pessoa que vai perder a paciência, não. Ele está preparado. Então eu estou todo dia de noite interrogando ele, fiz alguma coisa errada hoje? Olha, fiz. Agora, vamos partir para a reparação? Vamos botar uma coisa na cabeça, gente, olha. Ninguém aqui, ninguém vai escapar das consequências dos erros que vocês cometeram. Não vai. Esquece, não esquece. Não é assim que funciona a lei de Deus. A lei de Deus é assim, olha. Eu reconheço o que eu fiz, assumo a responsabilidade, mesmo que eu espie durante um tempo, eu preciso reparar agora o mal que eu fiz, quero reparar o mal que eu fiz. Aí vocês vão perceber o seguinte, tem coisa que dá para a gente reparar rápido, e tem coisa que não é rápido, deteriorou, quebrou, morreu, não tem como fazer rápido. Então você mantém aquela coisa e fala assim, não, mas eu tenho que reparar. Até para a morte tem jeito, né? Eu vou dar um exemplo aqui, eu não estou vendo o horário, estou vendo o horário? Tá. Até para a morte tem jeito.
Vou contar uma história para vocês. Uma vez um rapaz chegou perto de mim dentro do presídio e falou assim: olha, eu matei um homem, né? Como é que eu faço para reparar esse mal? Aí eu falei para ele assim: eu vou fazer uma retórica a você, tá? Eu vou te perguntar o seguinte: se eu hoje puxasse uma arma, te desse um tiro, você sentisse a dor física, hemorragia, ficasse fraco, caía, desencarnava, vai ver tua família sofrendo, pai, mãe, irmão, né, filhos chorando, assiste o teu enterro, depois que passa tudo, você era que trabalhava e levava o dinheiro para dentro de casa, agora não tem mais quem leve porque você morreu. O que você exigiria de mim como pedido de desculpa? Ele botou a mão na cabeça assim, difícil. Eu falei: não, difícil, mas não é impossível. Vamos pegar aqui o Evangelho, capítulo 12 do Evangelho: amai os vossos inimigos, inimigos desencarnados, logo no início do capítulo. Aí ele fala assim: quando você se arrepende do que você fez, né, só o fato de você não fazer de novo já pode estar transformando um inimigo em um amigo. Porque o que mais incomoda aí o obsessor, que ele chama de obsessor, coitado, ele foi nossa vítima, a gente chama de obsessor, né? O que mais incomoda ele, sabe o que foi? É você ter feito com ele e saber que vai fazer com mais alguém. Agora não, eu botei minha mão na consciência e falei: a partir de hoje não vou fazer mais isso, vou tentar aqui mudar. Tem coisa que é mais forte do que eu, tem coisa que está ainda no instinto. Não sei se vocês estão sentindo isso, eu sinto isso ainda comigo. Querem ver uma coisa? Pode ser que um dia vocês peguem carona comigo e dependendo do susto que eu tomar ali no trânsito, sai o palavrão. E quando sair o palavrão, eu vou falar assim: antes saía uma agressão física, agora saiu o palavrão, daqui a pouco vai virar pensamento, daqui a pouco vai virar nada. Mas pelo menos assim, ó, saiu do instinto, entrou a inteligência, eu vou tentar pedir desculpa pelo palavrão que eu falei. Eu vou tentar parar, calma, não é nada disso. E aí vai entrar o anjo da guarda com a gente. Porque, gente, quando vocês fizerem essa pergunta à noite para ele, vai vir tanta coisa na cabeça, e tem gente que no início vai falar: então não quero mais fazer isso não. É tanta coisa, não, mas começa a fazer mesmo, porque vai diminuindo com o tempo. Ele vai orientando a gente, vai mostrando para a gente: você quer tomar um caminho correto? É esse caminho aqui. Vai mostrando para onde a gente precisa parar, e aí a vida vai começar a ter graça mesmo. Outra coisa que me marcou muito, que foi a prece também noturna, que me ajudou. Foi um momento da minha vida em que uma pessoa que eu não esperava entrou na justiça contra mim. Eu fiquei numa bronca, mas numa bronca. Aí o que acontece? Todo dia, quando eu ia dormir, na minha prece, eu fazia uma prece por ele. Quando eu lembrava dele, no início, vinha a raiva. Eu fazia prece com raiva mesmo. Era aquele sentimento, né? Raiva. Aí passa um mês, 2 meses, não foi rápido não, porque eu não sou perfeito, né? Aí depois de um tempo, eu passei a não sentir nada. Pô, já tá bom. Antes era raiva, agora tá neutro. Normal, né? Aí depois de um tempo, eu vou sair da minha casa, na avenida que eu moro. Quando eu chego lá na frente da avenida, tá ele cuidando da calçada dele, arrancando matinho com a mão, né? Aí eu já olhei para ele, me bateu um sentimento assim de ternura. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu estava na bronca com ele, agora eu já estou desse jeito. Funciona. Se vocês quiserem fazer, funciona. Hoje, continuando, nesse caso particular, né? Ele mora com a esposa embaixo e tem uma casa em cima onde mora a mãe. Aí tem um dia que a mãe vira para mim: ô meu filho, eu ouvi dizer que você é espírita, eu sou espírita também. Eu falei: abriu a porta, né? Aí comecei a conversar com ela, mandar beijinho para ela. Hoje, ele só falta me dar abraço. Ele passou por mim hoje de manhã. E aí, tá tudo bem? Tá, conversa. Gente, que bom, né? Que a gente conseguiu. Mas quem ficou com raiva fui eu. Eu consegui driblar isso tudo como? Através da minha prece noturna, pedindo ajuda dos espíritos. Ah, mas olha, eu não consigo fazer isso. Sabe por que você não consegue fazer isso? Se tivesse um aparelhinho para medir, a taxa de egoísmo está lá em cima. A taxa de orgulho, principalmente, né? Porque o que é orgulho? Faz com qualquer um, comigo não. Sabe quem está falando? É a vaidade e o orgulho. Agora, a hora que eu botar isso na cabeça, eu tenho que vencer isso. Que orgulho o quê, gente? Eu sou um espírito imortal. Eu estou aqui encarnado aqui agora, mas ó, essa vida, tudo que a gente está vivendo aqui é gênero de prova. Daqui a pouco eu vou sair aqui, vou encontrar um morador de rua. É gênero de prova.
Pode ser que na próxima encarnação eu precise passar pelo ser morador de rua também. Será que eu já não fui no passado? O espírito tem raça. Ah, mas aqui um é negro, outro é amarelo, vermelho. Vai chegar do outro lado, ninguém tem cor, não, gente. Vai ficar pensando um para o outro assim. Mas você não era aquele vermelhinho, o índio, né? Você não era aquele Xing Ling, que o pessoal fala, o chinês. É espírito igual a gente. E daqui a pouco está convivendo um com o outro. Está estendendo essa noção de família. Então a gente precisa aprender a perdoar. Então, principalmente, para aprender a perdoar, a prece noturna, a prece na hora de dormir é excelente. Porque se você não perdoou, você vai dormir a hora que você vai atrás dele. Viu que o espírito está onde o pensamento está. Você quer ver uma coisa que eu vi no livro espírita? Eu não vou saber qual foi o livro, mas é um livro do Chico Xavier. Amor, para vocês, qual é o contrário do amor? Eu achava que era o ódio. Sabe o que o Espírito falou? É neutralidade. O ódio, na verdade, é um amor que adoeceu, mas pior do que o amor é quando você não sente nada por aquela pessoa. Você é neutro com relação a ela. O ódio não, o ódio, eu amava tanto que me decepcionei e passei a odiar. Ou então ele ofendeu uma coisa que eu amo muito, ofendeu meu filho, ofendeu minha mãe, aí destruiu um patrimônio, aí eu passei a odiar aquela pessoa. Né? Ah, tá. Então, o problema do ódio, gente, é que o ódio, ele cria muito embaraço pra gente quando a gente desencarna. Muito embaraço. Quem está assistindo aí os vídeos já deve ter ouvido eu falar isso milhões de vezes. Se não aprendeu a perdoar ainda, sabe o que eles vão fazer com a gente quando a gente chegar lá do outro lado? Mas vem cá, tudo bem? Olha essa foto aqui, vou mostrar uma foto da pessoa que a gente odeia. Quando você olhar para aquela foto, qual o sentimento que você vai experimentar? Você vai parar onde? Vai parar na região umbralina mesmo. Vai fazer sintonia com os sofredores também, que todo mundo está com uma sintonia. E o pior de tudo, vai ficar com raiva dele, quando na verdade o problema é teu, você que não aprendeu a perdoar. A gente está tendo a oportunidade de perdoar, né? Então, através da prece, a prece ela vai servir para isso tudo. A prece, ela vai começar a colocar a gente no mundo espiritual, um pezão lá. É isso aqui que você vai ter daqui a pouco. Né? A comunicabilidade, a imortalidade da alma. E quando a gente estiver dormindo, a gente está encontrando o quê? A gente está encontrando a nossa realidade mesmo. Porque o que os espíritos falam? O dia que a gente desencarnar, é como se fosse o estado do sonho o tempo todo. Vocês estão estudando o céu e o inferno. Quantas vezes no céu e o inferno falaram assim? Parecia que era um sonho, mas não acabava nunca. Depois que eu me dei conta que eu desencarnei, ele está vivendo do outro lado da vida. É um mundo assim, a gente não tem mais esse lado aqui material, tem um lado mental. Talvez eu ouvi de um espírito assim, né? Por que os nossos sonhos, à noite, são sonhos loucos às vezes? Sonho que mistura uma coisa com a outra, você está num lugar, para no outro, né? Mistura os personagens. Por quê? A gente não tem ainda firmeza de pensamento. Nosso pensamento ainda não é firme, né? E eu me lembro assim, teve uma vez que a minha mãe, ela desencarnou em 2011, né? Foi agora, não me lembro se foi 2019, 2020, acho que foi 2020, um pouquinho, porque foi em março de 2020 começou a pandemia, né? Foi 2020. Eu fiz, na hora de dormir à noite, eu conversando com o meu anjo da guarda, falei para ele, poxa, meu presente de aniversário, se eu pudesse escolher um, eu queria sonhar com a minha mãe. A minha mãe, quando estava encarnada aqui, ela era muito festiva. Né? Então, vou eu lá para o sonho. Dormi, tá minha mãe fazendo um festão. Gente pra caramba na minha festa. Mas sabe aqueles sonhos malucos, né? A casa do meu pai tem uma piscina desse tamanho, mas no sonho a piscina era de 50 metros. Você mistura os lugares, né? De acordo com a tua imaginação. É maravilhoso o mundo Bob, aquele desenho, né? Aí quando chega no final, a minha mãe me dá um abraço, fala, viu? Viu quanta gente? Aí eu falo para ela, eu vou dar um mergulho ali. Quando eu vou dar um mergulho, estava tocando uma música dos Beatles, da banda dos anos 60, mas uma música que eles gravaram no primeiro disco deles e que não é uma música deles, é uma regravação. O nome da música é There is a Place, existe um lugar. Eu nunca tinha prestado atenção na letra da música. Aí começa, There is a place where I can go, when I feel low, when I feel blue,
Existe um lugar que eu posso ir quando eu estiver me sentindo vazio, quando eu estiver me sentindo triste. And it's in my mind, aqui, ó, e é no meu pensamento. Não existe tempo no meu pensamento. I think of you, eu penso em você, em tudo que você fez por mim, as coisas que você me disse, como eu te amo. Minha mãe disse, eu te amo, várias. Fico arrepiado. Porque, gente, foi através do pedido ao meu anjo da guarda que eu tive essa oportunidade. Eu vou confessar para vocês também uma coisa, né? Eu não tenho tido sonhos com frequência com ela, nunca mais. Mas tem um lugar que às vezes a gente, no meio do sonho, a gente é um lugar aberto, não é uma palestra espírita. Tem alguém dando uma palestra na frente, é um campo aberto, e quando eu olho para os lados, tem um monte de trabalhador de várias casas diferentes que eu conheço, inclusive muitos diretores de casa espírita. Aí depois eu chego, você já teve um sonho? Já. Aí um confirma daqui, outro confirma daqui. É uma pena que eu não tenho recordação sempre, mas de vez em quando eu tenho. Eu queria estar toda noite ali. Bebendo de alguma maneira, não, mas também é egoísmo meu, né? Às vezes pode ser que à noite o pessoal pegue a gente para trabalhar mesmo, não tem lugar que a gente precisa para trabalhar mesmo. Mas, gente, só de conseguir, através do sonho, através da prece, você chegar à noite, no momento de emancipação e trabalhar, já é uma grande coisa. Significa que a minha cabeça já está com a preocupação aqui. Você lembra assim, todo mundo quer saber para onde vai quando morrer, não tem? Não quer saber? Você quer saber? Tem curiosidade? Saber? Lembra o que o Emmanuel falou? Para onde a gente vai quando morrer? Ele fala assim, aonde está o nosso pensamento quando você não tem mais obrigação nenhuma? Acabou a obrigação do trabalho, de cuidar do filho, de pagar a conta. Você tem aquele momento de descanso ali. Aonde está o seu pensamento? Eu dei um tempinho para cada um pensar, mas tem gente que sextou, vai estar lá na balada da noite, vai estar nos bailes aí da vida, vai estar usando as drogas que a gente usa aqui normalmente sexta-feira à noite. A mais comum, o álcool, né? A cerveja. Vai estar fazendo isso. E outras não. Agora tem um momento, o que eu vou fazer? Me dá um momento de descanso. Eu quero assistir um bom filme, eu quero ver uma boa música, eu quero estudar um pouquinho mais do teu espírito. Aonde está o teu pensamento? É onde você vai estar quando você desencarnar. Então, eu me lembro do seu Altivo, quando ele desencarnou lá no Mandeli, ele falando assim, não, eu imagino que o mundo espiritual é igual a Malé, a obra social deles. Vai ter gente para a gente dar sopa, para a gente entregar roupa, e vai ter muita gente para a gente atender, porque a mente dele, o coração dele está voltado para isso já. Eu vou falar para vocês, eu sonho com um dia em que meu coração, que minha mente também estiver voltado 100% para isso. Para isso acontecer, vai fazendo exercício a partir de agora, já pede para o Espírito, toda vez que você for dormir, me ajuda a ser um espírito melhor, para eu não ficar preso aqui nos vícios, né, agarrado nisso. Já me deram um puxão de orelha também, é bom que a gente faça uma terapia aqui. A gente só fala de droga, né? Álcool, tabaco. Já falaram para mim que eu estou viciado na gordura da pizza e no doce do chocolate. Falo que se eu desencarnar hoje, eu vou ter crise de abstinência lá do outro lado, querendo comer a pizza de domingo, querendo comer um chocolatezinho. E a gente acha que o vício é só a droga, o álcool, né? São vícios também. Eu quero viver a vida de espírito e ter que ficar lá sofrendo, né? Tendo que tomar caldinho reconfortante. Quando o pessoal fala do caldinho reconfortante do nosso lar, imagina aquele filme, A Maravilhosa Fábrica de Chocolate. A menina mastigava o chiclete, tá com gosto de batata frita, tá com gosto de bife. Deve ser isso, o caldinho reconfortante, né? Aí Leopoldo Machado puxa o orelha e fala assim, espírita que está estudando, chegar aqui do outro lado e ter que tomar caldinho reconfortante, é dose. Vamos chegar melhor? Vamos começar a arrepender também, pediu para o anjo da guarda lembrar a gente, ele vai lembrar a gente do que a gente precisa modificar. Vamos tentar reparar? Vamos. Até durante a noite, até essa coisa do perdão que eu falei, ele leva a gente lá, a gente tem contato com aquele. Ele está encarnado também, mas dorme também, né? E aí ele vai ter essa oportunidade de estar com a gente. Gente, me perdoe se às vezes a gente faz essa palestra de maneira a mais informal possível, mas a gente está tentando trazer exemplos que mexam com a gente, que tragam essa coisa do dia a dia. Mas fica a dica, é igual andar de bicicleta e caminhar. Vamos exercitar a prece. Prece quando acorda e quando dorme. Essa quando dorme,
Se a gente deixar para dormir muito cansado, a gente não vai conseguir fazer essa prece desse jeito. Deita um pouquinho antes e como é que foi o dia? O que eu posso fazer para recuperar isso aqui? Dá para pedir desculpa? Dá. Desce do pedestal, às vezes você vai chegar lá, vai pedir desculpa, vai receber um não, mas eu fiz a minha parte. Eu perdoei e continua fazendo, vai fazendo assim. Depois a gente vê o resultado lá na frente. Que Jesus nos abençoe hoje sim.